Gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. Hoje a gente vai tratar aqui de uma citação, qual já está aí na tela de vocês, né? Vocês já conseguem ver. E essa citação fala o seguinte, ó: nada é permanente, exceto a mudança. Eu acrescentei aquele na realidade ali no início, só para dar uma contextualizada no problema. Segundo essa citação, assim de maneira basicona, na realidade, nada carrega consigo a propriedade de ser permanente, exceto, né, uma coisinha só, que é justamente a mudança. Entendeu? Não entendeu, né? Beleza, mas fica aí que a gente vai entender. Primeiro ponto, né, a gente vai ver aqui a quem pertence essa citação, quem desenvolveu esse brilhante pensamento aí. E o cara, ó, é justamente Heráclito de Éfeso. Essa ideia que a gente acabou de ver é atribuída a ele, e esse cara aí é um filósofo grego que viveu entre 540 e 470 a.C. Heráclito foi um dos filósofos pré-socráticos. E para você que já estudou aí um pouco de filosofia, você deve ter visto que os pré-socráticos são os primeiros filósofos. Então, Heráclito é um dos primeiros filósofos, um dos grandes sábios da Grécia Antiga, né? Os caras que deram início à filosofia. O que mais a gente pode citar sobre ele? Por ser um pré-socrático, Heráclito é um dos filósofos da physis. Isso quer dizer que ele se dedicou a questões relacionadas à origem e o funcionamento da natureza, do universo em sua totalidade, ou como a gente chama, né, na palavra grega, o cosmos. Para fechar as ideias sobre ele, ele também é conhecido como filósofo do devir, ou da mudança. E aí vai uma dica para vocês. Sempre que o que vocês estiverem estudando tratar de Heráclito, há 90% de chance ou até mais, da questão, do assunto, do que vocês estiverem vendo, ter a ver com questões sobre mudança. Porque esse é o centro do pensamento do Heráclito, beleza? Então, bem, por falar em mudança, a gente chega aí a um ponto que já tem a ver com a citação, com a frase que a gente vai analisar nessa aula, né? E é isso que a gente vai fazer. Vamos direto para ela agora. Então, o que temos aí? Vamos analisar por parte. E pegando a primeira parte da frase, já temos aí o seguinte, ó. Segundo Heráclito, nada na natureza é imutável. E essa ideia de que nada na natureza é imutável traduz muito bem a primeira parte da frase que a gente está analisando, que diz lá, né, que nada é permanente. Para esse filósofo aí, para o Heráclito, não há nada na natureza que não esteja sujeito à mudança. Não há nada na natureza que não sofra alterações. Não há nada na natureza que não passa a ser algo diferente, seja no todo, seja em alguma parte. Em resumo, nada no universo possui a propriedade de ser imutável. Tudo está sujeito à mudança. Esse é o ponto. E aí, continuando, né, pegando agora a segunda parte da frase, a gente tem que isso só não vai se aplicar à própria mudança. Por quê? Segundo Heráclito, essa é a lei da realidade. Essa é a regra fundamental, a regra primordial de funcionamento do universo. E ele sempre foi assim, ele sempre vai ser assim. Essa lei, essa regra de que tudo muda, tudo está sujeito à mudança, ela é eterna. Essa regra se aplica, gente, a todos os seres do universo, seja os seres vivos ou seja os seres não vivos. Em suma, né, nada e nem ninguém foge dessa constante do universo. Nada e nem ninguém foge dessa lei. Ela se aplica a exatamente tudo, beleza? Outra maneira de a gente pensar essa regra está num aforismo bastante conhecido e que também é atribuído a Heráclito, e que ele diz o seguinte, ó: tudo flui. De acordo com esse aforismo, tudo está sujeito à mudança. E essa, como eu já disse a vocês, é a regra primordial do universo. Se ainda não foi suficiente para entender, tem outra ideia, também atribuída a Heráclito, que expressa de outra forma essa ideia de que tudo na natureza está sujeito à mudança. E essa você deve até conhecer, porque é muito conhecida, muito utilizada essa frase aí, até por outras finalidades que não seja o ensino de filosofia. A ideia é a do Heráclito e do rio. A frase que envolve essa questão do Heráclito e do rio diz o seguinte, ó: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Você vê, né? A frase fala muito de mudança, mudança, mudança. Tanto o rio, que a gente pode comparar assim, né, com a natureza, quanto o próprio homem. E aí não tem segredo, né? É o homem mesmo. Tanto a natureza quanto todas as pessoas, elas estão em constante mudança. Deixa eu dar só um exemplo. Do início dessa aula para agora, você já não é o mesmo, filhote. Tanto a sua mente e seu psicológico já mudou de alguma forma, porque já foram acrescentadas novas ideias, outras impressões, né? Seja sobre mim, seja sobre Heráclito, tem algo a mais na sua mente, quanto a gente pode dizer também que fisicamente você mudou.
Pergunta aí a um professor de biologia, seu corpo está a todo instante se renovando. Células vão morrendo, outras vão nascendo, e enfim, né? Se a gente for levar o pé da letra, você também já não é o mesmo nesse sentido. A composição que você entrou nessa aula até agora, ela já se modificou de alguma forma. Então, assim, é uma regra absoluta. Ela se aplica a tudo, desde o nível macro, né? Para as coisas grandes, até os astros mesmo, até as coisas menores, por exemplo, para uma célula. Essa aí é a regrinha, né? Tu muda. Esse é o pensamento desse filósofo, desse sábio grego lá da antiguidade chamado Heráclito. E com essa ideia, gente, eu finalizo a aula de hoje. Depois de tanta coisa, né? Depois de falar tanto em mudança, depois de dar esses exemplos, acredito que ficou bem claro para vocês o que significa tal frase e também qual é o ponto central do pensamento de Heráclito. Então, objetivo atingido. Só me resta agora, né, deixar os recadinhos para vocês, ó. Lá embaixo, dá uma olhadinha. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nenhuma aula que eu trouxe aqui para o canal. E não esquece também aquele like no vídeo, né? Isso é um feedback importante que eu recebo de vocês. Também é um gás, uma energia a mais para eu continuar trazendo conteúdo para ajudar vocês aí com a preparação para o Enem, vestibulares em geral, as atividades aí da escola, enfim. Para o que você precisar, vai ter conteúdo sempre aqui para ajudar vocês, beleza? Não esquece também aí, né, teus amiguinhos, como eu sempre digo, se você conhece alguém que está precisando aí conhecer esse tema, dá uma focada maior nesse assunto, manda aí aula para ele, manda aquele recadinho, né, o estudo é miserável, e lembra ele, ó, que o Enem está chegando, viu? Logo mais você vai ter Enem aí. Então, para ele não perder nada também, manda ele se inscrever aí no Planeta Humanas, beleza? Então é isso, gente. Recadinhos dados, eu vou ficando por aqui. A gente se vê nas próximas aulas. Bons estudos aí para vocês e até mais.